Queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, boa noite, amém. Eu os convido para abrir em nome de Jesus, narrativa que encontra-se em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Nossa leitura ela será do 38 ao 42. Faremos a leitura da Sagrada Escritura nessa noite. Amém? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Meus queridos irmãos do Médici, deixe sua Bíblia aberta neste texto. Nós vamos orar mais uma vez, rogando pela graça do Senhor, para que Ele continue falando aos corações dos irmãos nesta noite. Amém? Amado Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua graciosa e excelsa presença, Senhor, nesta casa, Senhor, sobre a vida de todos os irmãos aqui presentes. Nós queremos orar a Ti, Senhor, e rogar ao Teu amado e querido Espírito Santo, Senhor, para que Ele fale aos nossos corações aquilo que lhe apraz. Que esta palavra, Senhor, que esta exposição, ela alcance o coração dos meus irmãos aqui do Médici. E que, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Tua graciosa palavra, Tua excelsa palavra, poderosa palavra, ela venha aos nossos corações e que esta palavra, Senhor, ela crie raízes, Senhor, nosso coração e nosso ser. Desde já nós te agradecemos, Senhor, por esta riquíssima oportunidade. Fala conosco, Jesus, mediante tua palavra, mediante este texto, mediante teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, este texto é uma narrativa icônica no Novo Testamento. Inclusive é uma narrativa que nós encontramos apenas aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Esse texto aqui, ele nos traz algumas questões que de pronto os irmãos conhecem. E nós podemos tratar desse texto abordando de uma forma pessoal. E nós temos aqui um conteúdo muito explícito aqui nesse texto. Talvez a perspectiva de Marta, que represente alguém preocupada com as coisas secundárias da vida, com as ansiedades, com as ocupações. E que nessa cena aqui, de acordo com nos é narrado, é uma pessoa a qual não está prioritariamente se preocupando com a presença de Jesus na sua casa. Por outro lado, nós temos Maria. Maria é uma personagem que aqui também nos faz perceber um comportamento, uma conduta muito curiosa, muito interessante, a qual ela, aos pés de Jesus, escuta o ensino de Jesus, ouve o ensino de Jesus. Essa cena, essa narrativa, ela é muito clara para nós, sobretudo, todos nós que já conhecemos esse texto, e todos os irmãos que já ouviram uma pregação acerca desse texto. Entretanto, eu quero, junto com os irmãos hoje, analisar essa narrativa sob uma outra perspectiva. Obviamente que a espinha dorsal da mensagem, talvez em muitos aspectos, não vai fugir dessa perspectiva pessoalizada. Marta e Maria. Nós temos aqui
duas personagens na mesma cena, inclusive que são irmãs, mas com condutas muito diferentes diante da presença de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a usar essa narrativa, a pensarmos, a refletirmos essa narrativa, pensando do ponto de vista não apenas na pessoalidade, não apenas de forma subjetiva, não apenas olhando para Marta e Maria como personagens individualizadas, mas eu quero pensar nesse texto e refletir nesse texto na perspectiva de igreja, de comunidade. Sendo assim, eu tenho pelo menos 3 perguntas, e eu espero que essas perguntas elas possam talvez serem respondidas no decorrer da nossa exposição. E meu objetivo central em utilizar a narrativa de Marta e Maria aqui, na cena que Lucas nos traz, é uma reflexão que ela está no âmbito da comunidade da igreja, mas ela está, sobretudo, na nossa percepção e cosmovisão do culto solene. Eu quero, nesta noite, refletir com os irmãos acerca da nossa cosmovisão, da nossa percepção, do nosso entendimento de fé, do culto solene, do culto público. Para isso, meus queridos irmãos, eu quero pensar um pouco a partir de 3 perguntas. Qual a nossa visão ou percepção acerca do culto solene, do culto público? Qual é a nossa cosmovisão? Qual é a cosmovisão que nós temos da representação, do significado e do sentido do culto público? Dizendo de uma forma mais clara, para mim, para o meu exercício de fé cristão, qual a representação, o significado do culto público? O que o culto público representa para mim? Quais as expectativas às quais eu levanto, eu faço, eu penso, eu analiso, eu espero, quando eu venho à igreja, quando eu me sento nessas cadeiras, quando eu vou ouvir um sermão, quando os irmãos estão louvando? Dentro dessa pergunta, eu acho que é inquietante a gente pensar também, por que nós vamos à igreja? Por que nós vamos à igreja? Por que nós subimos à igreja? Qual o significado? O que isso representa para nós? E a partir do momento que nós intentamos ao nosso coração de virmos ao culto público solene, quais são as nossas expectativas e em que o meu coração é direcionado? Para isso, meus queridos irmãos, eu quero usar a narrativa de Marta e de Maria na seguinte perspectiva. Veja bem, eu parto do pressuposto que, dentro do contexto da igreja evangélica brasileira, ainda existem interpretações muito equivocadas do significado do culto público, do culto solene, do que ele representa para nós. Eu quero usar esta narrativa como uma espécie de alegoria. Em que sentido? Vamos pensar nessa noite, talvez o que seja uma cosmovisão Maria de cultuar a Deus. E vamos pensar também nessa noite do que talvez seja uma cosmovisão Marta de adorar a Deus. Talvez do que seja uma cosmovisão Maria, usando a cena desse texto, usando aquilo que Lucas nos narra aqui, qual talvez seja a perspectiva, a cosmovisão, ou daquilo que Maria nos ensina, do que é ir à igreja, do que é o culto público, ao culto solene, e talvez na perspectiva de Marta. E eu tenho certeza, irmãos, que a partir dessa narrativa, nós poderemos ter abstraído aqui lições muito preciosas. Muito bem. Partindo dessa contextualização, antes de ir para o texto, eu quero pelo menos deixar 3 objetivos muito claros aqui com a minha exposição. Primeiro, refletirmos acerca da cosmovisão do que é um culto bíblico. E se o nosso entendimento de culto, e aqui eu falo de uma forma pessoalizada, a forma como eu entendo que é um culto, a forma como eu ponho de ir a um culto,
a forma, a conduta de pensamento, de ação, de entendimento, de prestar um culto, se é bíblica. Segunda, analisar em nosso coração se as nossas motivações de cultuar em nossa comunidade possuem também legitimidade bíblica. Primeiro nós vamos pensar e refletir se o meu entendimento de cultuar, ou aquele o entendimento qual eu tenho e que eu venho à igreja, se tem legitimidade bíblica, e se as motivações do meu coração são legitimamente bíblicas. E um terceiro ponto, compreender que a minha cosmovisão de prestar um culto pode afetar o meu relacionamento com Deus. Isso é um ponto importantíssimo. Muito bem, meus queridos irmãos. Dado esses pontos iniciais aqui da nossa pregação, da nossa exposição, e deixando muito claro para os irmãos os objetivos que eu tenho para com esse texto, vamos para o texto. Versículo 38 e versículo 39. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Verso 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Até aqui. Em primeiro lugar, eu quero apresentar para os irmãos o que Maria nos ensina, na perspectiva de cultuar a Deus. Lembre-se que eu estou usando esse texto na perspectiva que a gente analise a nossa cosmovisão do que é prestar um culto a Deus. Eu aprendo aqui, meus queridos irmãos, pelo menos 3 lições muito valiosas com Maria. Primeira lição: nós aprendemos com Maria acerca da reverência. Perceba no versículo 39, dada a cena que Lucas nos apresenta, o texto nos diz que Maria, assentada aos pés de Jesus, ouviu o seu ensino. Nós temos aqui um ato de prostrar-se, e esse ato na Bíblia, ele é um ato muito simbólico. O que Maria nos ensina, partindo dessa cena aqui sobre reverência, é que naquele ambiente, naquele contexto, naquele lugar, naquela cena, o que mais interessava a Maria, e isso certamente o impulsionou para que ela se prostrasse diante de Jesus, era a presença de Jesus. E por que ela nos ensina sobre a reverência, e por que eu preciso pensar nisso na perspectiva do culto solene? Porque a interpretação do culto solene precisa partir do pressuposto de que nós subimos à igreja para reverenciar aquele que é. Nós subimos à igreja e toda uma conduta de reverência faz parte desse culto solene. Toda uma conduta de reverência faz parte de entender aquele que está presente, aquele que se faz presente no recinto. E aqui nós estamos falando de Cristo. Outra questão sobre a reverência, que ela é muito interessante aqui, que Maria nos ensina, é que dentro daquele recinto, Maria nos ensina que nenhuma outra presença ocupa o espaço de adoração, senão a de Cristo. Outra questão ainda que nos chama a atenção é da gente fazer a seguinte análise: qual é a minha expectativa quando eu venho ao culto solene? O que é mais importante para mim? Quem é que protagoniza para mim no culto? O que se faz de mais importante no culto para mim? Maria nos ensina isso. Maria nos ensina, dentro da perspectiva da forma como ela reverencia Jesus, que a expectativa dela é Cristo. Transpondo para o nosso contexto, como aplicação do que é culto,
Maria nos ensina que a nossa maior expectativa, eu quero que você entenda que a expectativa é daquele que irá falar, daquele que será digno de ser cantado, daquele a qual vou direcionar a minha oração, daquele a qual estou ansioso para ouvir, a expectativa de ouvir, na expectativa de aprender, é de Cristo. E aqui, irmãos, é importante a gente analisar que o que Maria nos ensina nesta cena é que Jesus é digno da reverência, não apenas da minha presença física, mas que todo o meu pensamento esteja direcionado à pessoa de Cristo no culto. É a Ele que eu quero cantar, é a Ele que eu quero ouvir, é a Ele que eu quero escutar, é dele que eu estou ansioso pelo ensino, é dele que eu anseio a presença. Tudo converge para Cristo. Segundo ponto, ou segunda lição que Maria nos ensina. Maria nos ensina daquilo que se faz prioritário dentro do entendimento da intenção que a gente entende como culto. Perceba aqui que no verso 39, Lucas nos afirma que Maria ela está prostrada diante de Jesus. Em outra tradução diz que ela ouvia a palavra de Jesus. Aqui na minha tradução diz que ela ouvia o ensino de Jesus. Meus queridos irmãos, a gente não precisa criar uma dicotomia em colocar de um lado ou em paralelo do outro aquilo que pessoalmente vamos considerar como o maior peso dentro do contexto do culto. Não é essa a ideia aqui. Nem muito menos dizer que isso precisa acontecer no culto, precisa acontecer no culto, em detrimento disso aqui, porque é isso aqui que eu desejo mais do que isso aqui. Mas o que me chama a atenção no versículo 39 é que Maria está sentada aos pés de Jesus, e o que Lucas nos narra é que ela está sentada ouvindo o ensino de Jesus, a palavra de Jesus. E Maria, pela cena que nós temos aqui, irmãos, significa dizer para nós, ou que nós podemos aprender aqui, é que o ensino de Jesus, a palavra de Jesus e a pregação de Jesus é a maior expectativa de Maria. Maior expectativa dela. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui dentro da perspectiva do culto? Veja bem, nós precisamos ter uma atenção dentro desse texto aqui, na perspectiva, irmãos, daquilo que o nosso coração anseia dentro do contexto do culto. E aqui eu quero dizer para os irmãos de uma forma alegórica, que como é interessante a gente analisar que quando Jesus ele ensina, quando Jesus ele ocupa o púlpito da sua igreja, quando Jesus ele sobe no púlpito, talvez na pessoa do irmão, talvez na pessoa do irmão, talvez na pessoa de um diácono da igreja, talvez na pessoa do pastoreio da casa, mas naquele momento que ele sobe, a impressão que nós precisamos ter, o que nós precisamos ensinar no nosso coração, e o desejo é de que Cristo irá falar ao meu coração, Cristo irá pregar para mim, Cristo irá me ensinar. E essa é a maior expectativa, irmãos, que a gente precisa ter dentro do contexto do culto. Porque Cristo vai pregar a nós, Cristo vai nos exortar, Cristo vai nos ensinar. E aqui a gente precisa analisar uma questão aqui muito interessante. Quando no nosso coração essa expectativa, ela faz parte do nosso entendimento e da nossa cosmovisão de culto, quão gracioso é os irmãos terem a convicção plena de que Jesus ele está ministrando ao seu coração, de que Jesus ele está falando ao seu coração, de que Jesus está exortando, de que Jesus está me consolando, de que Jesus está me repreendendo, de que Jesus está me confrontando.
E aqui eu quero fazer uma analogia que eu acho ela interessante. Nós podemos entender uma questão que inclusive o próprio Jesus nos diz isso. E eu posso, no meu contexto pessoal, na minha vida, ouvir Jesus falar. Eu posso entrar no meu quarto, eu posso sentir a presença de Jesus. Mediante do que a tecnologia nos oferece, eu posso escutar pregações bíblicas sobre Jesus. Mas eu quero que os irmãos pensem dentro desse contexto solene, de ajuntamento, de culto. O momento que os irmãos vivenciam, o momento que os irmãos estão reunidos. E eu quero que os irmãos entendam que o que nos chama a atenção aqui, inclusive, e percebemos isso no versículo 38, que quando eles seguiam viagem, Jesus seguia viagem, e Jesus entrou numa aldeia, e Jesus foi hospedado por Marta, de forma presencialmente física. Talvez, isso é uma conjectura possível, talvez a expectativa que Maria tinha aqui é de que ela não veria mais Jesus. A ideia que eu quero que os irmãos entendam é que dentro da perspectiva solene do culto público, nós temos dias de culto, nós temos momentos de cultos que são organizados durante a semana, na terça, na sexta, no sábado, no domingo. O que eu quero dizer com isso? Que esse momento vívido, experimental, que os irmãos estarão aqui presentes, ouvindo de Jesus, são momentos muito especiais e que precisam ser aproveitados. Jesus vai subir no púlpito na terça, Jesus vai subir no púlpito na sexta, no sábado, no domingo. Eu preciso aproveitar esses momentos. E não é a ideia de que eu não possa ouvir Jesus na minha casa, ou que eu não posso abrir a Escritura e de forma audível escutar a voz de Jesus. Mas lembre-se que o propósito que eu quero analisar aqui com os irmãos dessa pregação é pensarmos no culto público. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha ajudar. O que esses versículos nos ensinam? Primeiro, nós fizemos uma análise de uma cosmovisão Maria, vamos chamar dessa forma. No sentido de, ela nos ensina sobre reverência, ela nos ensina qual é a intenção prioritária do culto, que é ouvir a Jesus, o ensino de Jesus, daquilo que Jesus irá pregar ao nosso coração, e uma terceira, de que nós devemos aproveitar a presença de Jesus. No versículo 40, eu quero extrair algumas lições que essa passagem de Marta nos remete. Veja bem, o texto nos diz que Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Veja bem, enquanto eu pensava, talvez de forma alegórica, nessa cosmovisão Marta de cultuar, a palavra serviços me chamou a atenção. E aqui eu quero trazer e extrair algumas lições importantes. Veja bem. Primeira, se nossa percepção de serviço na igreja nos afasta de Cristo, poderemos estar servindo de forma errada. Parece paradoxal isso aqui, mas eu quero contextualizar para os irmãos e explicar. Vou repetir. Se a nossa percepção de serviço na igreja nos afasta de Cristo, poderemos estar com a percepção de serviço errada. Vamos lá, vamos entender a cena aqui. Antes de entendermos essa cena, quero deixar uma coisa muito clara para os irmãos. Jesus nos salvou, derramou seu sangue,
fez uma obra preciosa no Calvário, para que a gente servisse. Jesus nos salvou, irmãos, e fez uma obra preciosa. Morreu por nós, derramou seu sangue. Não para que a gente fique ajuntados em bancos, ano após ano, mas Ele nos chamou para servir. Sendo que o no tocante do que eu quero analisar aqui, talvez seja na nossa cosmovisão de servir, que às vezes ela é equivocada. Veja bem, uma coisa que me chama a atenção aqui na cena. O texto não nos traz isso de uma forma clara. Diz que Maria está ocupada com muitos serviços. Marta, talvez, na preocupação, vamos colocar isso como uma conjectura. Talvez numa preocupação de hospedar Jesus, de receber Jesus. Talvez esses serviços, fizessem parte da preocupação de Marta. Preciso atender bem a Jesus, estou recebendo Jesus. Eu preciso preparar uma mesa para Jesus, uma cama, talvez Jesus queira dormir aqui, talvez Jesus queira ficar hospedado aqui uma noite. E às vezes, o que que isso me ensina? Que às vezes a nossa percepção de trabalhar para Jesus ou de trabalhar para Cristo na verdade, se dá de uma pessoa que está envolvida com o trabalho, envolvida com o serviço, mas não está envolvida com Jesus no serviço. E aí nós podemos aplicar isso aqui para as nossas vidas, no sentido de precisamos repensar se a nossa forma de servir, a nossa intenção de servir, ela está fundada no serviço, pelo serviço, ou daquele que é o autor da obra e o autor do serviço. Segunda lição preciosa aqui. Talvez para muitos irmãos, a ideia de trabalhar para Cristo seja um exercício religioso. O que isso nos remete? Irmãos, e aqui é muito precioso da gente pensar. Talvez alguém, numa cosmovisão Marta, que seja uma pessoa que trabalhe, que seja intensa, vívida, e envolvida no trabalho de Deus, e envolvida na obra de Cristo, talvez ela possa não estar tendo percepção de que, à medida que ela está envolvida naquilo que ela faz, seja o que ela exercite, o deixa tão envolvida, o deixa tão ansiosa, tão afatigada, que ela não tem vida piedosa, ela não tem vida devocional, ela não tem vida com Cristo. E aqui eu quero trazer para os irmãos alguns pontos que eu acho que são aplicações muito importantes. Talvez esteja dentro de uma cosmovisão Marta, alguém que é atuante na igreja, mas não ama o ensino de Jesus, ou não ama a doutrina de Jesus. Mas ela é atuante, ela é envolvida, ela é engajada, ela trabalha, ela está presente, mas ela não ama o ensino de Jesus. Ela não é apaixonada pelo ensino de Jesus. Ela não é prostrada para a doutrina de Jesus. O coração dela não é relacionado com o que Jesus ensina, com o que Jesus prega. Mas ela é atuante, ela trabalha, ela se envolve. Talvez nessa cosmovisão Marta estejam aqueles que são atuantes no trabalho da igreja, mas não têm relacionamento com Cristo. Pelo menos a sua vida pública e cotidiana não demonstra isso. Mas ela está engajada no trabalho, ela está envolvida no trabalho, afatigada com o trabalho, ansiosa com o trabalho que ela exerce. Inclusive de forma pública, muitos irmãos podem até ver um esforço daquela pessoa em trabalhar, em engajar-se em fazer.
Mas diferente de uma cosmovisão Maria, ela não é uma pessoa prostrada aos pés de Cristo. Ela não é uma pessoa relacionada com Cristo. Talvez nessa cosmovisão Marta esteja aqueles que são atuantes na igreja também, mas não demonstra frutos de regeneração, frutos de piedade. Não é evidente na vida dele ou na vida dela, mas eles têm uma cosmovisão Marta de trabalhar, mas eles têm uma cosmovisão Marta de exercer, mas eles têm uma cosmovisão Marta de correr de um lado, correr do outro, e procurar, e puxar, e tentar, e fazer. Mas não existem frutos de piedade evidenciáveis na vida dele. Quarta aplicação. Talvez esteja numa cosmovisão Marta aqueles que são atuantes na igreja, mas não apresentam em sua comunidade nenhuma relevância espiritual. E digo mais, nem a sua comunidade, ou talvez as suas lideranças, tenham dificuldade de enxergar condições para que essa pessoa aconselhe, pregue ou auxilie espiritualmente. Ou seja, não é perceptível nele nem nela alguma relevância de um exercício de um trabalho espiritual. Continuando no verso 40. Então se aproximou de Jesus e disse, 2 pontos. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. O que eu aprendi aqui? Na maneira, na forma e no ato de Marta se dirigir a Jesus. Veja bem. O que me chamou a atenção aqui é que Marta se dirige a Jesus para fazer uma exigência. Ela faz uma exigência a Jesus. É uma exigência com tom de repreensão, inclusive. Isso me chama muita atenção. Olha o tom que ela fala. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinho servindo? Em outras palavras, por acaso o Senhor não percebeu que eu estou servindo? Porventura o Senhor não percebeu o que eu estou fazendo? Porventura o Senhor percebeu, Jesus, que eu estou correndo de um lado para o outro, para lá e para cá, que eu estou fazendo, que eu estou exercitando, que eu estou tentando, Jesus? Por acaso o Senhor não percebeu isso? E ela endossa, Marta endossa a fala. Ela diz mais, diga-lhe que ela venha servir também, Jesus. Isso aqui me possibilita pelo menos 2 pontos de aprendizagem para compartilhar com os irmãos. Primeiro, se pelo fato do que você faz ou do que você serve, você acha que lhe dá o direito de exigir coisas a Jesus, pode ser ou é uma percepção muito equivocada de cultuar a Jesus. No sentido de se colocar ao direito de exigir de Jesus, e que Jesus promova, e que Jesus ele me atenda, na perspectiva a qual no meu coração sobe como um direito, porque Jesus precisa me atender porque eu faço, porque Jesus precisa me atender porque eu realizo, porque Jesus precisa me atender porque eu sirvo. Meus irmãos, essa é uma compreensão muito equivocada de se dirigir a Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é soberano, Ele é Deus.
seu poder, sua graciosidade está sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano para roteirizar toda a história da humanidade, desde o início até o final. Deus é soberano sobre os meus dias. Deus é soberano sobre tudo em minha vida. Deus é soberano sobre o que nós temos. Deus é soberano sobre a nossa família. É bíblico que devemos clamar a Deus, rogar a Deus, e se Deus nos concede algo é por graça, porque Ele é gracioso. Porque o seu poder e a sua graciosidade, tal, irmãos, como nós temos, irmãos, na obra da cruz, nos evidencia isso. O entendimento, irmãos, de muitos, de se dirigir a Jesus com uma autoridade, porque o que você faz, ou como você serve, legitima isso no seu entendimento, é um equívoco. Segunda aplicação importante aqui também. Se subir ao nosso coração que o irmão precisa servir como eu sirvo, fazer como eu faço, isso provavelmente é uma cosmovisão Marta e muito equivocada. E aí, meus irmãos, é muito importante que em tudo que nós exercitamos na igreja, tudo, que a sua liderança local veja perfil em você, vocação, condições, mas sobretudo que lhe veja na condição de Maria, porque muito antes de você desempenhar aquela função, a sua liderança vai olhar para você e vai dizer: esse é um irmão que vive nos pés de Jesus. Esse é um irmão que se relaciona com Jesus. Esse é um irmão que escuta a doutrina de Jesus. Esse é um irmão que ama o ensino de Jesus. Esse é um irmão que é apaixonado por ouvir a pregação de Jesus, que quer ouvir a pregação de Jesus. Esse é o irmão que quando Jesus está pregando, quando Jesus está ensinando no culto público, quando Jesus está ensinando no culto solene, é o irmão que degusta cada palavra de Jesus. E aqui, irmãos, eu vou para as considerações finais. O que eu aprendo aqui no verso 41? Quando Marta, ela se dirige a Jesus, quando Marta, ela num tom imperativo, repreende Jesus e faz uma exigência a Jesus, inclusive, a resposta de Jesus é interessantíssima aqui. Interessantíssima. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupando com muitas coisas. O que eu aprendo aqui? Primeiro, e essa é uma lição para nós. Se talvez nessa cosmovisão Marta, ou algum desses pontos faça parte do nosso coração, de servir, de cultuar, Jesus está nos repreendendo nessa noite. E está dizendo: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Você está servindo, não atentando para o principal. Você anda inquieta e ansiosa. Você envolve-se com os serviços, mas não se envolve com Cristo. Jesus nos repreende. Mas há uma coisa aqui muito interessante, e louvado seja Deus por isso. E se algum desses pontos, sobre uma cosmovisão Marta, de servir, de uma cosmovisão Marta, de vir ao culto público, faça parte do nosso coração, Jesus está nos exortando porque Ele nos ama. Jesus está nos exortando porque Ele quer que nós mudemos essa cosmovisão de serviço que talvez esteja equivocada no nosso coração.
O que lhe legitima isso, Leandro? Eu encontro em narrativas bíblicas, fora esse texto, pelo menos mais 3 textos que Deus, o Senhor, o mesmo Cristo, se dirige a alguém repetindo o nome 2 vezes. Isso nos chama a atenção. Em Êxodo 3:4, Deus, Moisés. Lucas 22:31, quando nós temos um relato ali de Jesus alertando a Simão Pedro sobre a investida que Satanás faria contra ele. O que Jesus diz? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. E em Atos 9:4, quando diz assim, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha que interessante. Eu tenho aqui 3 personalidades bíblicas, fora Marta, que o Senhor se dirige na mesma perspectiva. A Moisés, a Pedro, a Simão, Pedro e a Saulo. E o que essa postura de Jesus ou de Deus a esses personagens nos evidencia? Exortação com amor, com misericórdia, com graça. Jesus nos repreende, irmãos, porque Ele os ama graciosamente. Jesus nos repreende porque Ele deseja que a nossa cosmovisão de cultuá-lo seja Maria, prostrada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra, ouvindo sua doutrina, ouvindo, irmãos, aquilo que Ele tem para nos ensinar. Jesus repreende Marta de uma forma graciosa. Marta, Marta, está pensando errado, servindo talvez errado. É o que Jesus está nos ensinando, irmãos. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Pensar o quanto que Jesus nos exorta porque nos ama. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui também? Marta e Maria, irmãs, na mesma casa. O que eu entendo? O que eu aprendo? Somos irmãos, na mesma casa, com cosmovisão de culto diferente, com preocupações diferentes. Talvez os irmãos que sobem aqui, ansiosos para ouvir a Cristo, eu quero ouvir a Cristo, sai de casa dizendo, Cristo fala comigo. Jesus sobe naquele púlpito, Jesus, e prega para mim, Jesus. Prega, Jesus, porque essa semana eu pequei, porque essa semana eu desejei o que não deveria ter desejado, porque nessa semana, Senhor, eu vi o que não deveria ter visto, porque eu falei o que não deveria. Jesus, usa quem o Senhor quiser naquele púlpito, fala comigo, Jesus. Talvez outros sobem, preocupados com coisas alheias, preocupados com a vida alheia do outro irmão, para espreitar o outro irmão, para espreitar sobre a vida do outro irmão, para saber sobre a vida do outro irmão. Cosmovisão de adoração diferentes, perspectiva de cultuar diferente. Versículo 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor parte. E Jesus ainda endossa. E esta não lhe será tirada. Irmãos, algumas aplicações finais e nós encerraremos nossa exposição. Esse versículo 42 nos remete a uma pergunta importante nessa noite. Quando eu volto para casa do culto solene, o que eu levo do culto? Quando eu chego em casa, entro na minha casa, e depois do que é ministrado no meu coração, depois do que é pregado, o que eu levo para a minha semana depois daquele culto?
O que me interessa? O que é que fica no meu coração? Por que isso é importante pensar? E com essa exemplificação aqui eu encerro. Em 1741, Enfield, mais ou menos região da Nova Inglaterra, foi pregado um sermão que até hoje é um sermão muito comentado, muito discutido, e um sermão que se tornou emblemático na história da igreja. Pecadores nas mãos de Deus irado. Um sermão que foi pregado por Jonathan Edwards em 1741. Esse sermão, Jonathan Edwards baseou esse sermão em Deuteronômio 32:35. De modo muito sucinto, o que foi o conteúdo desse sermão? O próprio título, como nos remete, Pecadores nas mãos de Deus irado. Jonathan Edwards tinha como intenção pregar para aqueles irmãos naquela pequena vila sobre que o inferno é algo real, de que Deus é um Deus que se ira, de que Deus ele é soberano, e de que se não houvesse arrependimento no coração daquele povo, eles poderiam ir para o inferno. De modo geral, esse foi o escopo da pregação de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards organizou aquele sermão mais ou menos em duas partes. Ele falaria da ira de Deus, e que Deus em fúria desceria como cálice sobre todo o pecado do povo, e de que se não houvesse arrependimento, e que se não houvesse regeneração e arrependimento dos pecados daquele povo, eles poderiam ir para o inferno. E a segunda parte do sermão, Jonathan Edwards pregaria sobre a misericórdia de Deus, para dizer que o Senhor é compassivo, que o Senhor é gracioso, e que o Senhor estava naquela localidade para salvar aqueles irmãos. Sendo o que torna a história desse sermão emblemático, foi o que aconteceu naquela pequena igreja da vila, com aqueles irmãos, naquele dia. Os biógrafos de Jonathan Edwards, historiadores, contam que quando ele estava pregando sobre a ira de Deus, sobre o pecado na humanidade, e de que se não houvesse arrependimento de pecados, eles poderiam experimentar o cálice da ira de fogo no inferno, uma compungência foi tomada naquela igreja. Conta-se, irmãos, que não foi possível que Jonathan Edwards encerrasse aquele sermão naquele momento, porque poderia-se ouvir a lamúria de irmãos dentro da igreja, dizendo frases como... Tornou-se um tumulto no culto, irmãos, dizendo frases: o que eu farei para ser salvo? Oh, eu estou indo para o inferno. Oh, o que eu farei por Cristo? Meus irmãos, alguns ministros inclusive relatam lá que os gritos eram agudos de pessoas no meio da igreja dizendo: o que eu vou fazer para ser salvo? O que eu vou fazer por Cristo? Outros narram que irmãos se seguraram na coluna da igreja, irmãos, como se o chão estivesse abrindo e levando eles para o inferno. E Jonathan Edwards não teve como terminar a pregação. Qual foi a convicção de pecado que aquela igreja foi tomada naquele dia? E o que isso nos evidencia? E o que isso tem a ver com Marta e Maria? E o que isso tem a ver de vir ao culto solene, irmãos, e se prostrar aos pés de Jesus para ouvir a pregação, para ouvir o ensino de Jesus, irmãos? É que talvez a convicção de pecado, de arrependimento, irmão, que vai chegar no seu coração ou na sua vida, para que você mude a cosmovisão de vida, para que você se arrependa dos seus pecados, irmãos, pode ser hoje, pode ser sábado, pode ser na pregação de domingo, irmãos. Por isso que é
importante que a nossa cosmovisão seja de Maria. Eu quero ouvir Jesus, eu quero me prostrar aos pés de Jesus. Jesus, fala comigo, prega Jesus para mim, prega, Senhor, nessa casa. Acompanhados daquela compungência que aqueles irmãos foram tomados naquela igreja. Muitos relatam de que alegria é ver o semblante daqueles irmãos, quando a convicção de pecado, irmãos, foi tomada na vida daqueles irmãos. O que isso nos ensina? Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que alguém subir neste púlpito, todas as vezes que alguém subir nessa tribuna, Jesus irá falar com você. Jesus vai exortar você. Jesus vai pregar para você. E por fim, quando Jesus diz, Marta, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Por mais habilidosa que fosse Marta, e talvez na cosmovisão Marta, irmãos, por mais habilidosos que sejamos de servir, mas a melhor parte que jamais lhe será tirada, é a palavra de Jesus, é o evangelho de Jesus. Essa ninguém pode tirar.